Eleições 2022. A Quest divulgou mais uma pesquisa de intenção de voto para a presidência da República. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos aos números, então, da pesquisa estimulada para o primeiro turno. Lula, do PT, tem 44%. Jair Bolsonaro, do PL, 32%. Ciro Gomes, do PDT, 5%. André Janones, do Avante, e Simone Tebet, do MDB, aparecem com 2% cada. Pablo Marçal, do PROS, tem 1%. Indecisos somam 6%, mesmo percentual dos que pretendem votar nulo. Vera Lúcia, Imael, Sofia Manzano, Felipe Dávila, Luciano Bivar e Leonardo Péricles não pontuaram. Agora, a pesquisa espontânea para o primeiro turno. Lula aparece com 33% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 26%, Ciro Gomes 1%, indecisos somam 36%, os que pretendem anular o voto ou não vão votar 3%. E agora os números do segundo turno. No primeiro cenário, o ex-presidente Lula tem 51% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro aparece com 37%. Brancos, nulos, indecisos e os que não pretendem votar são 9%. Indecisos, 3%. No cenário de segundo turno, entre Lula e Ciro Gomes, o petista tem 51% e Ciro, do PDT, 27%. Quem não vai votar ou pretende anular o voto soma 19%, indecisos são 3%. No terceiro cenário de segundo turno, Lula, do PT, aparece com 55% e Simone Tebet, do MDB, com 22%. Brancos e nulos, 20%. E os indecisos, 4%. A Quest também mediu a avaliação do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro. 27% dos entrevistados consideram a atual gestão positiva. Outros 27% avaliam o governo como regular. Para 43%, a avaliação é negativa e 2% não souberam ou não responderam. É importante frisar que a pesquisa Genial Quest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 28 e 31 de julho, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o protocolo BR 02546/2022. Bom, justamente sobre essa pesquisa, essa nova pesquisa de intenção de votos para a presidência da República, que acaba de ser divulgada pela Quest, pesquisa e consultoria. A gente conversa agora com o CEO do Instituto, Felipe Nunes. Tudo bem, Felipe? Muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Acho que é interessante não só explicar a metodologia, mas também fazer uma primeira avaliação. A diferença entre a polarização entre os dois polos é uma diferença que vem diminuindo e a projeção é de que é uma diferença que possa diminuir ainda mais com o começo da campanha propriamente dita? Então, Tiago, quando a gente avalia as informações desta pesquisa com que a gente viu no mês passado, na verdade, Lula e Bolsonaro oscilaram dentro da margem de erro, cada um sobe, um desce, né, 1 ponto. Mas é significativo, e isso não pode ser escondido de maneira nenhuma, é a tendência que a gente vê nos últimos meses, né? A distância que já foi de 18 pontos, hoje é de 12 pontos entre Lula e Bolsonaro no cenário estimulado. O que significa que há movimentos marginais acontecendo ao longo desses meses. E aí você vai me perguntar, mas que movimentos são esses, né? As evidências que a gente tem hoje, elas apontam muito claramente na direção de que há uma percepção dos eleitores brasileiros de melhora em relação aos resultados econômicos e principalmente em relação à entrega, né, desse que é talvez o auxílio mais direto no bolso das pessoas, que é o Auxílio Brasil. Quando a gente compara as intenções de voto ou a avaliação do governo do Bolsonaro entre as pessoas que hoje recebem o Auxílio Brasil versus aquelas que não recebem, a gente vê com muita clareza que há uma movimentação no sentido de uma diminuição da vantagem do Lula nesses que são beneficiados pelo programa em relação àqueles que não são beneficiados, sugerindo sim que esse efeito, que ainda vai se dar de maneira concreta, quando o dinheiro cair na conta das pessoas, pode favorecer a campanha do presidente Bolsonaro. Na sequência, a pergunta de Cristina Grêmio. Bom dia, Felipe. Um prazer conversar com você. Eu acho que é uma oportunidade boa também de trazer
para o eleitor que está super desconfiado das pesquisas, com razão, porque tem visto nos últimos anos erros crassos, que chegam a ser 3, 4 vezes mais acima da margem de erro, cometidos por vários institutos de pesquisa, não só por um ou dois. Eu acho que é importante esclarecer como são feitas essas pesquisas, pelo menos da parte que toca ao seu trabalho, né, pelo Instituto Quaest. Como se escolhem os eleitores que vão ser pesquisados, como é feita essa distribuição, por que aquele número de 2.000 e poucos ouvidos, que é sempre uma crítica, né, dada o tamanho do eleitorado brasileiro, enfim, pode trazer essa explicação para nós? Claro, Cristina, te agradeço muito pela oportunidade. Eu sou professor, né? Professor gosta desse tipo de pergunta porque é uma oportunidade a gente esclarecer para as pessoas o que é relevante. Então vamos tirar alguns tabus em relação a isso, né? Você entrevistar 2.000 pessoas num eleitorado aí de 150 milhões de pessoas aproximadamente, na verdade gera aquilo que é normal, né? É difícil que você conheça alguém que tenha respondido uma pesquisa, é normal isso. A probabilidade, Cristina, para que você tenha uma ideia, de ser entrevistado numa pesquisa de opinião com 2.000 casos é tão pequena quanto a chance de ganhar na loteria. A gente já fez esse cálculo, né? A chance de um brasileiro ser selecionado entre os 200, quase 150 milhões é de 0,01%, o que de fato é muito pequeno. Agora, como é que esses 2.000 representam o todo, né? Pesquisa é diagnóstico de momento, pesquisa não é prognóstico, ou seja, em momento nenhum o que a gente está fazendo é tentando acertar o resultado da eleição, o que a gente está tentando é descrever nesse momento as intenções de voto, e essas intenções elas mudam, Cristina, ao longo do tempo, né? Eu gosto muito de citar o exemplo do casamento, conheço um monte de gente que já deixou noivo e noiva no altar, na beira do casamento, portanto é natural que as pessoas até a hora da urna mudem as suas intenções, inclusive informados pelas pesquisas, né? Então eu acho que há um certo exagero e até um mau uso, às vezes, da informação da pesquisa, como se ela fosse dar o retrato do dia da eleição. Não é prognóstico, é só um diagnóstico, é só um retrato daquele momento. Agora, a sua questão mas professor, como é que a gente, né, chega a confiar nessas estatísticas? Então vamos lá. Tudo que a gente faz aqui na Quaest e nos institutos de pesquisa respeitados que o Brasil tem vários, está baseado em teoria estatística, teorias essas que são comprovadas, estudadas não no Brasil, mas no mundo inteiro, né? As pesquisas de opinião eleitorais começaram a ser feitas, Cristina, nos Estados Unidos, na década de 20, né? Então já vai bastante tempo aí, desde o começo dessa ciência. O que a gente faz para tentar explicar aqui de maneira objetiva para quem está nos assistindo? Primeiro, a gente sorteia quais são os municípios dentro de cada região do país que vão ser selecionados para que as amostras sejam conduzidas, para que as entrevistas sejam conduzidas. Então, dentro da região sudeste, a gente sorteia quais municípios a gente vai visitar, né? E esse sorteio é feito a partir de uma lógica probabilística. Os maiores municípios têm mais chance de serem selecionados, os menores municípios têm menos chance, porque a gente está lidando aí justamente com probabilidade. Depois que a gente sorteia as cidades, Cristina, a gente sorteia o setor censitário. O que é isso? O setor é definido pelo IBGE, é uma área, né, da cidade, toda a cidade é dividida em setores, e a gente então sorteia os lugares onde as entrevistas vão ser feitas. Por que o sorteio da cidade, o sorteio do setor são tão importantes? Por que o sorteio é fundamental? Porque é o critério mais justo de dar a mesma chance para todo mundo ser selecionado, né? Não é à toa que na Champions League ou na Copa do Brasil a gente tem o sorteio dos confrontos, né? A maneira justa de se fazer essa escolha aí dos adversários, ou no caso da pesquisa de quem vai ser entrevistado. Depois, Cristina, só para concluir, a gente então seleciona de maneira aleatória as pessoas que vão ser entrevistadas dentro desse setor. Então sorteamos cidades, sorteamos setores, e dentro de cada setor, ou seja, dentro de cada quarteirão sorteado, a gente entrevista um número máximo de até 6 pessoas dentro daquele setor. Essa amostragem final é feita baseada em variáveis como sexo, idade, escolaridade, renda, população economicamente ativa e raça. Ou seja, a amostra final ela tem que representar todos esses indicadores. Mas isso ainda não é suficiente, Cristina. A resposta está um pouco longa, mas ela é importante. Porque depois que tudo isso é feito e as entrevistas são gravadas, a gente escuta todo mundo que
a gente escuta 100% das entrevistas, a gente tem controle de todo o GPS, né, de onde a pessoa realmente foi fazer a entrevista. Mas depois de tudo isso, a gente ainda faz um trabalho que chama pós-estratificação, que é conferir, né, se há desvios de 1% na margem em relação a essas variáveis que a gente utiliza nas cotas. Qualquer desvio é ponderado para que o resultado final seja uma boa amostra representativa do eleitorado brasileiro, que é o que interessa. Então tem muito trabalho, é muita gente envolvida, uma equipe de quase 500 pessoas para fazer uma pesquisa nacional, e tudo, né, o que é feito, toda a seleção está conduzida a partir dos princípios estatísticos, da teoria, né, estatística, que vem mostrando bons resultados de mensuração estimativa ao longo dos anos. Espero ter esclarecido a pergunta. Muito obrigado, completo. Professor. Bom, eu peço um minuto da atenção do professor Felipe, da Quest. A gente vai fazer um intervalo rápido e em instantes a gente volta com a sequência da entrevista falando sobre os números dessa nova pesquisa. A gente está recebendo para uma entrevista aqui no Jornal da Manhã o professor Felipe Nunes, CEO do Instituto Quest Pesquisa e Consultoria. Obrigada pela paciência e pelo bate-papo aqui conosco, viu, Felipe? Seguindo então a nossa discussão, a pergunta agora da Amanda Klein. Felipe, bom dia. Achei perfeita a sua explicação anterior. Acho que deixa claro a diferença entre o que muitos usam como data-povo, que são as pessoas presentes aos eventos do presidente Bolsonaro, e o que é feito com ciência, com base em estatística e matemática pelos institutos de pesquisa. Agora, para a gente caminhar nessa exploração melhor do resultado da pesquisa Quest, Felipe, você disse também na primeira resposta que esse transatlântico está se movendo, né? Ou seja, há uma queda na avaliação de ruim e péssimo do presidente Bolsonaro, que é positivo para ele está melhorando entre os mais pobres, no Nordeste, entre quem recebe Auxílio Brasil, as perspectivas econômicas também melhoraram um pouco. Mesmo assim, 8 em cada 10 eleitores também, segundo a sua pesquisa Quest, dizem que já tomaram conhecimento do aumento do Auxílio Brasil e não pretendem mudar de voto. No limite, Lula poderia até se eleger no primeiro turno, porque ele tem 44% das intenções de voto no primeiro turno contra 42% da soma dos adversários. Quer dizer, esse transatlântico está se movimentando. A pergunta é, ele está se movimentando num ritmo rápido o suficiente ou pode aumentar esse ritmo para favorecer, a ponto de favorecer o presidente Bolsonaro, ou ainda está muito devagar? Excelente pergunta, Amanda. Obrigado. Eu acho que você está tocando no ponto mais importante, né, do ponto de vista do conteúdo dessa pesquisa, né? A gente está mostrando uma redução da distância entre a avaliação negativa e positiva do governo Bolsonaro, ou seja, as pessoas começam a reconhecer que o governo faz um pouco melhor do que vinha fazendo nos últimos meses, mas isso não se reflete com a mesma velocidade e força nas intenções de voto. A questão é por quê, né? Se por um lado há uma perspectiva de sensação positiva na lógica da economia, né, as pessoas estão vendo que o desemprego está em níveis baixos, que a inflação está deixando de ser o problema principal na cabeça das pessoas, tudo isso está mudando, né? Mas elas ainda rejeitam a figura e as atitudes do presidente Bolsonaro. Nessa mesma pesquisa, como você muito bem chamou a atenção, Amanda, a gente percebe que, por exemplo, a reunião com os embaixadores é o tipo de atitude que o presidente toma para si que não gera no eleitorado brasileiro confiança, né, que gera uma sensação de instabilidade, que gera uma sensação de pouca credibilidade. É como se o próprio presidente tivesse, eu gosto muito de usar uma figura que é o fazendeiro que acorda cedo, amarra no pé da vaca o bezerro, tira 20 litros de leite e depois tropeça no balde, joga o leite todo fora, né? O governo fez um esforço enorme no sentido de tentar gerar resultados políticos, né, a partir da PEC, do novo auxílio, etc. Mas o próprio presidente, com as suas atitudes, se prejudica, né, quando tensiona as instituições, quando vai de encontro àquilo que a maior parte dos eleitores brasileiros deseja. Então, esse desencontro, Amanda, da pessoa do presidente e das ações do governo explicam, na minha avaliação, por que as coisas estão andando de maneira mais lenta do que até poderia ser sugerido quando a gente compara a tendência da avaliação de governo e das intenções de voto. Ou seja, pode ser
que o presidente precise mudar o rumo da sua atitude se quiser ver um resultado político diferente do que ele vem obtendo até o momento. Bom, nosso tempo infelizmente é curto. Roberto Mota faz mais uma pergunta rapidamente. Mota, por favor. Professor, bom dia. As pesquisas eleitorais influenciam o voto de muita gente, porque tem gente que prefere votar em quem está ganhando. Então, pesquisas são um fator importante nas eleições. Por isso é muito importante garantir a isenção de quem faz pesquisas. Eu vi aqui no seu currículo que o senhor prestou consultorias para as campanhas de Dilma Rousseff e Fernando Pimentel, do PT, em 2014, e trabalhou de novo em 2018 na campanha de reeleição do Pimentel e de Dilma para o Senado. Isso não afetaria a isenção da Quest? Mota, te agradeço muito pela pergunta, né? Eu sou um profissional que, assim como você, trabalha e precisa receber pelo trabalho que faz, né? E desde 2014, além de ser professor, trabalho com consultoria, dando análise, fazendo análise como essa que estou fazendo aqui para várias pessoas. Já trabalhei para vários partidos políticos, tenho muito orgulho disso. Isso só engrandece o meu currículo na minha avaliação. Sou hoje, graças a Deus, consultado por muitas pessoas do país inteiro. E acho que não, né? O trabalho científico, o trabalho estatístico, ele é um trabalho que independe, né, da leitura de para onde você já trabalhou. Se fosse assim, quer dizer, todos os partidos políticos para os quais eu já prestei algum tipo de consultoria gerariam influência no resultado. Isso não é verdade, né? Um instituto de pesquisa, ele é um termômetro. Independentemente se ele é de mercúrio ou se é digital, o que nos interessa é medir a febre, né? E a reputação da gente que está em jogo. Quando a gente vem aqui, por exemplo, na Jovem Pan, apresentar esses resultados. Tem um trabalho muito cuidadoso, muito minucioso, como eu expliquei na pergunta para a Cristina, né? A respeito de conseguir sortear bem as cidades, conseguir sortear bem os setores, né? Conseguir entrevistar as pessoas adequadas para conseguir aí essa representação nacional. E eu acho que o trabalho da Quest vem mostrando exatamente o inverso, né? É que a gente tem sim conseguido contar uma boa história dessa eleição e ajudado o eleitor, sim, como você disse, a se informar bem nessa eleição e tomar uma decisão mais informada sobre que Brasil ele deseja, né? A gente tem conseguido apontar importantes tendências, tanto de rejeição partidária como de imagem, e em momento nenhum qualquer tipo de influência acontece nesse caso. Só para te dar um último exemplo, quando a gente fechou o contrato com a Genial, que é um banco de investimento super importante, né, que topou essa parceria com a Quest, a gente foi muito explícito, né, de exigir deles, e eles foram muito corretos com a gente nesse sentido, que toda a parte técnica da pesquisa, o questionário e a amostra, não recebesse nenhum tipo de influência, né? A gente é cientista, eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, tenho um trabalho de publicações acadêmicas longo, né, uma história já construída, e acho que tudo isso, na verdade, conta a favor da nossa reputação. Ter trabalhado para grandes personalidades brasileiras é importante para mostrar como o trabalho é respeitado e é desejado aqui no país. Para entender um pouquinho melhor, professor, gostaria de saber qual o objetivo, então, das pesquisas eleitorais, mesmo sendo feitas com maior antecedência, a partir de quando a gente deve ter um resultado mais preciso, e também saber se os institutos se diferenciam de alguma forma. Quem são os principais contratantes dessas pesquisas? Adriana, essa é uma ótima pergunta também. No Brasil, a gente tem aí algumas metodologias, né, diferentes aplicadas para fazer as pesquisas. Hoje você tem institutos fazendo pesquisas telefônicas, outros institutos fazendo pesquisas presenciais. Essa é uma diferença que às vezes é trazida, né, como relevante. Eu acho que ela é menos relevante. Acho que a gente tem que lutar no Brasil para que a gente tenha informação de qualidade, né, como essa que a Jovem Pan traz para os seus espectadores. A gente tem que lutar contra as fake news, a gente tem que lutar contra a violência política e contra os institutos que, infelizmente, ao invés de vender pesquisa, vendem resultado de pesquisa, né? Isso acontece no país, acontece no mundo inteiro, e eu acho que a gente tem que lutar contra isso. Nos últimos anos, o que a gente percebe, nas últimas eleições, pelo menos nas 5 últimas, as pesquisas de boca de urna são as melhores para estimar o comportamento das pessoas no voto, né? Porque elas, de fato, conseguem ver como as pessoas se comportaram. Agora, as pesquisas, se a gente compara de 89 até aqui, as pesquisas de 2 meses de antecedência conseguiram captar bem o movimento
de quem vai, por exemplo, para o segundo turno. Nunca houve nenhuma pesquisa que não mostrou a tendência da eleição, né? Tem variações ali no fechamento da pesquisa, né, na reta final, mas, no geral, as pesquisas conseguem mostrar bem esse resultado. Hoje, no Brasil, você tem as emissoras de televisão, rádio, jornal, contratando pesquisas, e a gente tem também os bancos de investimento dando publicidade a números que antes ficavam guardados, Adriano. Você sabe que os bancos sempre fizeram pesquisa, mas agora é a primeira vez que eles dão essa ampla divulgação. Professor. Então é isso. Oi? Não, eu só tenho que encerrar, infelizmente, em 10 segundinhos, por favor. Nosso tempo está acabando mesmo, por favor. Não, eu acho que é isso. É só para dizer que o trabalho das pesquisas é muito importante. As pessoas estão cada vez querendo consumir mais, né, esse tipo de informação. E a minha sugestão para todo mundo é não olhar só para o placar, né? Tem muito mais do jogo eleitoral acontecendo do que o placar em si. E eu acho que é importante olhar para além dos 44 a 32, os sentimentos, os humores e as preferências do eleitor como sendo relevantes. Eu agradeço mais uma vez a Jovem Pan pela oportunidade, estou sempre à disposição, claro, para comentar os resultados das pesquisas. Muito obrigado.